Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos entrando na nossa live. Nossa oitava ou nona? Me perdi agora. Mas estamos aqui na primeira live da campanha. Já a campanha valendo. A partir de ontem começamos a campanha oficialmente e estamos aqui para essa primeira live da campanha. Primeira live que a gente vai fazer hoje para falar exatamente desse tema que a gente está entrando, que é o tema da política. Hoje nós vamos falar com uma pessoa, que é a Fátima Paiva, que foi vereadora aqui em Uberlândia, e ela vai nos falar sobre exatamente essa questão da experiência que ela teve nesses anos que ela foi vereadora. E nós vamos trocar uma ideia aqui com ela, nós vamos falar com ela a respeito de vários assuntos, de vários momentos que ela viveu. Eu gostaria que você fosse nesse momento, pegando aqui o aviãozinho e chamando os seus amigos, chamando as pessoas que você conhece, para estarem conosco aqui nessa live. Antes de começar com a Fátima, a gente gostaria de informar que a nossa campanha iniciou ontem. Sou candidato a vereador pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, e o meu número é 35678. Número fácil, fácil de todo mundo guardar, mas de hoje até as eleições, né, até o dia 15 de novembro, a gente vai estar informado de tudo que está acontecendo nessa campanha. Estou esperando aqui a Fátima pedir, né? Já pediu? Aguardando. A Fátima já vai entrar aqui, dentro de instantes. Ela já tinha solicitado. Estou aguardando aqui a Fátima solicitar a entrada. Mas, até que ela entre aqui, vamos continuar falando aqui, né? É, hoje, pela primeira vez, nós estamos fazendo essa live já com a campanha em andamento. Clica ali. Isso. Agora eu acho que ela vai entrar. Peço que o Ricardo ajude lá, porque a gente já pediu, eu já cliquei aqui para que ela entre. Ricardo, se não conseguir por ela, vamos tentar pelo seu, então. Vamos aguardar mais um momentinho aqui. Aí, agora deu certo. Boa noite. Boa Acho que só. noite, Everton. Não está aparecendo. Vamos virar a câmera. Virar lá a câmera. Isto. Não apareceu. Isto, é essa aí. Deixa nessa.
Boa noite, Sueli. Boa noite. Boa noite, Fátima. Isso é normal. Vocês vão ter que solicitar de novo. Vamos lá. Aí, agora sim. Que ele está falando aqui? Ele falou que aí agora sim, que deu certo. Sueli, Mas está certo. tá falando que tá certo. Ele tá certo. Mas não tá aparecendo, não. É, mas não tá aparecendo, é. O que que não está Nem serve. aparecendo? Ah, que ele falou? O que não está, o que não está aparecendo? Na tela. Não tá aparecendo. Eu que não tô aparecendo? É, Felipe. Sueli, Felipe, pode tirar o foninho aí. Estamos tendo um probleminha técnico aqui. até Sueli, que enfim. Aí, Sever, aí. deu certo. Eu tô Vamos achando que a gente não vai, tentar. tô achando que a gente não vai poder pagar os nossos assessores aí hoje, não, hein? Com certeza. Parece. Deu certo? Abaixa só um Tá dando pouquinho certo? aí. Abaixa mais um pouquinho o celular. Abaixa mais um pouco o celular, mais para cá. Isso. Aí, Coloca muito alguma bem. coisa aí atrás, ali. Muito Pega. bem, muito bem. Tudo bem? Boa noite, Severton. Até que Boa enfim. Podemos noite. conversar. Tudo bom, querido? Como é que você está? Olha, estou aqui. Quão difícil foi fazer esse momento aqui agora, entrar aqui agora com você. Mas é um prazer estar com você, Exatamente. Severton. E aí, como é que Exatamente. estão? Ó, estamos aqui, né, com outras pessoas também junto com a gente, várias Sim, pessoas várias pessoas que a gente conhece, sim. e assim, gostaria que você se apresentasse. Muita gente não te conhece, né? Mas gostaria que você se apresentasse, que você falasse, principalmente, né, desse nosso tema aqui, que eu acho que tudo que a gente tem que falar aqui hoje é essa experiência que você teve como uma legisladora na Câmara de Uberlândia. Então, assim, Tudo bem. que você se Sim, presente, fica à vontade. Nós estamos aqui, eu e todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo, está aqui sim. ansioso para escutar a sua experiência como vereadora na cidade de Uberlândia. Tudo bem, Severton. Então, é um prazer para mim estar aqui com você nessa noite, né? Então, meu nome é Maria de Fátima Vieira Paiva Oliveira, né? Mas eu exerci a minha legislatura, o meu mandato de vereadora, com o meu nome Fátima Paiva. E, de certa forma, ingressei na legislatura, na campanha, como candidata, como pré-candidata, como candidata a vereadora, em 1996. Uma das pessoas que me inspiraram nesta questão, está me ouvindo? Está me ouvindo, Sim, Sever? Então, uma das perfeitamente. pessoas que serviu de inspiração para mim, na época, foi o Miguel Martini. Ele era candidato a deputado estadual, ele era coordenador da Renovação Carismática Católica do Estado de Minas Gerais. Ele foi candidato já quando ele estava como coordenador, ele já era deputado estadual, foi deputado por três legislaturas, e depois, em 2011, terminou como deputado federal, com um mandato só. Lamentavelmente, Martini faleceu com 58 anos, muito jovem, foi uma grande perda para o poder público, um homem de uma capacidade incrível, né?
inteligente, competente, participativo, cristão, acima de tudo cristão, e lutava pelos direitos das pessoas, né? Então, Martim, de certa forma, me inspirou nesse sentimento de exercer uma função pública, né? Para mim, na época, algo meio fora do contexto familiar, né? Algo assim meio complexo, né? Até diria. Eu estava com 50 anos, em 1996, com 50 anos, e quem era eu? Fátima, coordenadora da Renovação Carismática Católica de Uberlândia, por algumas vezes, participante efetiva desse movimento que muito acrescentou na minha vida, né, de fé, de mulher de fé, e o exercício da minha função como pessoa humana, como pessoa, sempre foi de busca, né, de direitos inerentes à pessoa humana, na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano. Então, quando Martini participava, em 1996, também baseada num texto bíblico, senti esse chamado. Realmente não foi fácil, né? Não foi fácil para minha família, para o meu esposo, para os meus filhos, né? Para os meus familiares, entender esse chamado. Eu via isso mais como missão, né? Como missão. E baseada no texto bíblico, gostaria de falar sobre esse texto bíblico rapidamente. Diz assim em Juízes, capítulo 9, versículo 8, diz assim para nós: as árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram à oliveira: reina sobre nós. Oliveira é uma planta, uma árvore nobre, né? E diz assim: mas ela respondeu: renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram então à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas ela respondeu: renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das minhas árvores, colocar acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas figueira disse-lhes: poderia eu porventura renunciar à doçura do meu delicioso fruto para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: poderia renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Então todas as pessoas, todas as árvores que eram de fino sabor, né, de um fino óleo, não quiseram participar, porque se sentiram acima daquele chamado. No entanto, chamaram espinheiro, que não tinha nada para dar. E assim eu senti no meu coração esse chamado, né? Que esse chamado não era algo que fosse pequeno, mas era algo grandioso, algo que queria interferir na vida das pessoas, no sentido de bem comum para todas as pessoas, o que é algo um tanto quase inatingível para nós, né, seres humanos, Everton. Mas, no entanto, esse convite, ele toca o nosso coração. Aquele que realmente está aberto para atender ao bem comum, que os interesses daqueles que sofrem, dos excluídos, daqueles que são marginalizados, daqueles que não são contemplados nas suas necessidades básicas, são aqueles que são apreciados por Deus e são aqueles que nós teríamos, então, de qualquer forma, tentar, né,
aperfeiçoar todos os segmentos que podem colaborar nas necessidades dessas pessoas, sejam elas quais forem, né? Então, me senti chamada. E na época não foi fácil para que eu me candidatasse, em face dessa dificuldade familiar de não aceitar muito, né? Mas fomos, né? Entrei na Câmara Municipal de Uberlândia em 1997, no quadriênio de 97 a 2000. Entrei pelo partido PSDB, e na época fomos 3 vereadores que entramos por esse partido, e nós éramos 9 vereadores novatos que estavam entrando na legislatura daquele momento, daquele quadriênio. E na época, como mulheres, éramos a Nisa Prado e eu, como vereadora. Antes de nós, grandes vereadoras participaram, né? A Nilza, do PMDB, como professora, Marta Panunzio, como professora, Olguinha, como professora, Normi Barbosa, como professora, e corro o risco de ter me esquecido de alguma nesse momento, mas mulheres de extraordinária capacidade de participação e de conhecimentos, principalmente na área educacional, que tão deficitária na nação brasileira, né? E que puderam contribuir sobremaneira na legislatura como vereadoras. Isso muito me honrou, em face daquelas que vieram antes de mim, né? Que honraram as cadeiras que ali ocuparam. E o que eu percebi é que a população brasileira tem mais de 50% de mulheres. E, no entanto, a participação delas é mínima, né, no poder público. As mulheres dentro dos partidos é assegurado 30% da participação com mulheres, exato, mas nunca entraram 30%. Né? É mínima a participação de mulher. Então, meu amado, meu querido, é um desafio, foi um grande desafio na minha vida, né? E em face desse chamado no meu coração, mais como uma missão, né? Como uma mulher de fé, como eu sempre me coloquei, né? Não levantando bandeira de religião, absolutamente, mas exerci a minha função como cidadã, como mulher e como mulher de fé, né? Porque a fé me impeliu a esse exercício. E esse exercício demanda de nós dignidade, responsabilidade, competência, e uma série de questões que vão surgindo ao longo da legislatura, na qual, na verdade, nós não nos sentimos ainda preparados, né? Aqueles que vão ali pela primeira vez. Então, é realmente um desafio, mas um desafio gratificante. De qualquer forma, entramos ali com um idealismo muito grande, certo? Um idealismo muito grande. Mas a realidade é muito diferente daquilo que idealizamos, né? Então, nosso ideal é grandioso, mas a realidade não nos possibilita desenvolver tudo aquilo que gostaríamos de ter desenvolvido. Então, estou aqui aberta a qualquer pergunta sua, de alguma, do que você queira que eu possa colaborar. A gente vai hoje aqui, eu estou mais de ouvinte e de tentar ver de você até alguns questionamentos que eu recebi aqui de algumas pessoas, para que perguntasse para você, inclusive. Sim. Fátima, em cima desse tema que você colocou, quando você entrou, né? Uma pergunta que veio de uma pessoa, é o Humberto. Sim. Humberto é um amigo nosso da Pastoral, casado com a Valéria. Sim. E ele me perguntou o seguinte, faz uma pergunta para a Fátima. Quando ela entrou, qual foi a maior decepção que ela teve depois que ela entrou? O que ela encontrou nesse ambiente e que ela ficou decepcionada? Penso que as pessoas que se candidatam à Câmara, né, talvez um grande número, na verdade, são pessoas que representam segmentos da sociedade. E representam os seus segmentos e vão lutar
pelas categorias da qual fazem parte, né? Exato. E qual segmento que eu representava, né? Sou mulher. Em face de ser mulher, uma pessoa atenta às necessidades do entorno da minha vida, né? Até então não tinha participado nunca de nenhum evento político, vamos dizer assim, né? E sentia no meu coração que era realmente uma responsabilidade muito grande da minha parte, porque era uma senhora de 50 anos, dona de casa, mãe de família, que resolve entrar na política. E chegando ali, você percebe, nós éramos 21 vereadores, 2 mulheres, 19 homens que participavam, eleitos pelo povo, né, pelo voto, pelo povo, por segmentos da sociedade, que os escolheram e que nos escolheram. E a gente não pode deixar de registrar, né, Fátima? Que você, apesar de ser primeiro mandato, primeira eleição, sim, foi uma das mais votadas, né? Não diria que foi uma das mais votadas, não. Tiveram pessoas que eu tive na verdade, Severton, para minha não qualificação política, vamos dizer assim, não participação política, dentro do PSDB, eu recebi, se não me engano, 2.875 votos. Para mim, como mulher e que eu não participava, foi realmente foi significativo. Dentro do meu partido, nós fomos 3 vereadores que entramos, fomos eu como tendo o maior número de votos, depois o Carlinhos, professor Carlinhos, grande professor de uma competência sem igual, e também o Aristides de Freitas, médico competente, inteligente, né? Já tinha sido vereador, né? Já estava como vereador, e que fazíamos parte do PSDB. Mas para mim foi realmente uma alegria por ser mulher e não ter nenhuma o vínculo, né, de político estar ali. E o que mais me surpreendeu, eu acho que quando você entra numa instituição que você nunca participou, primeiro você vai meio que tentar ter uma percepção de todos aqueles que ali estão. E, acima de tudo, o respeito por cada um. Mesmo que não tenhamos a mesma afinidade de pensamento, né? Okay. E nem tenhamos, com toda certeza. E possamos até ter dificuldade, com certeza, com algum ou outro que dali participa e que realmente as suas ideias não batem de jeito nenhum, mas há que ter, acima de tudo, respeito por aquele que foi escolhido, né? E, acima de tudo, eu fico pensando que nós devemos ser um exemplo. Exemplo, né? Exemplo de cidadania, exemplo de respeito, exemplo de solidariedade, exemplo de fala sincera, assertiva. A minha fala sempre foi assertiva, né? Foi uma fala que eu tentava, que eu lutava por aquilo que eu acreditava e combatia muito aquilo que eu não concordava, absolutamente, né? Então, nós tínhamos ali algumas coisas que me incomodavam muito. Por exemplo, sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias, elas eram convocadas em virtude de algo que fosse extremamente urgente e necessário. Extraordinárias, fora do momento, né, das sessões ordinárias que nós tínhamos ao longo do mês. E essas sessões extraordinárias, além do salário que nós já tínhamos, as sessões extraordinárias eram pagas. Então, naquela época, pagava-se por sessão R$150 por vez que tinha sessão extraordinária. Não me lembro agora, teria que fazer, 1997, quanto seria o salário mínimo naquela época? Quanto seria o salário mínimo naquela época, né? Então, além do seu salário normal, você ganharia extraordinário. Então, o vereador Aniceto Pereira, que é do PT, e eu, Fátima Paiva, fizemos uma documentação e levamos até
ao local específico de questão de orçamento e abdicamos da não recebimento das sessões extraordinárias, porque isso me irritava profundamente, porque muitas vezes foram convocadas sessões extraordinárias e não tinha nenhuma relevância e não tinha nenhuma importância, sem ser absolutamente extraordinário, mas no entanto elas eram pagas. Inclusive, vou beber um copinho d'água, dá licença. Fica à vontade. Inclusive, aqui, no momento das sessões extraordinárias, do dia 25 de abril de 1998, eu questionei, sabe, que era um absurdo, né? Nós recebemos, além do que nós tínhamos como salário, recebemos as sessões extraordinárias, e questionei se os vereadores estariam presentes ali se eles não fossem pagos, né, pela sessão extraordinária. Então, de certa forma, o Severton, às vezes você coloca algumas coisas que não são muito agradáveis e que desagradam, com certeza, algumas pessoas do próprio, né, convívio institucional. Né? E faz parte, na verdade, isso faz parte de uma questão que é muito pessoal, né? E para mim era questão de consciência, né? E assim a gente foi lutando e foi meio que discutindo e brigando em função de algumas situações que às vezes pareciam meio fora do contexto. Então, Fátima, e hoje, você me permite só uma parte? E hoje nós estamos 24 anos depois e, por incrível que pareça, nós estamos ainda com as mesmas reivindicações, a mesma pauta, né? Hoje, a gente chama isso de nova política, mas que há 24 anos atrás, você já estava querendo, né, com seus questionamentos, já perguntando isso a essa classe, vamos dizer assim, política tradicional, o porquê dessas coisas, né? E a gente continua na mesma indignação de alguns, né? E no mesmo questionamento. Né? A gente viu o problema que aconteceu com os vereadores aqui em Uberlândia, foi muito ligado a isso, a essas brechas, a esses formatos, né, de leis e de brechas que existem, que permitia com que eles fizessem, no caso específico do assunto que motivou toda aquela operação do GAECO, que foi a questão de utilização de verba indenizatória, né, que foi a utilização de verbas extras, vamos dizer assim. E hoje, não só eu, como candidato pela primeira vez na política, pela primeira vez querendo um lugar na Câmara de Uberlândia, mas eu e mais alguns, e graças a Deus que mais alguns, estamos também questionando, 24 anos depois, a mesma coisa. O porquê dessas brechas, o porquê dessas coisas que foram criadas, além, você sabe que o salário, todo mundo precisa de um salário, porque eu acredito que o vereador ele tem que ser remunerado pelo que ele exerce. Né? Então, assim, ele precisa de um salário. Agora, verbas além do salário são questionáveis. E muitas vezes, quando você questiona isso, as pessoas que estão hoje na nossa política, eles acham que isso é normal, que isso tem que ser assim, sendo que nós, como trabalhadores normais no mundo, né, no mundo normal, a gente não tem ajuda de combustível, ajuda de que eles chamam de paletó, né? Então, pelo assim, amor de Deus, então, verba do paletó é uma coisa vergonhosa, é uma coisa vergonhosa. Gasolina é uma coisa vergonhosa, pelo amor de Deus. Sendo que a maioria dos trabalhadores nem carro tem, né? Porque tem que pegar o transporte urbano mesmo. E outras pessoas que têm um carro, ela tem que pagar o combustível com o próprio dinheiro do salário. Claro. Então, assim, são esses questionamentos e que muitas vezes esses políticos tradicionais não conseguem explicar de uma forma clara o porquê disso.
Então, assim, eu só quis dar o adentro aí, por conta que hoje, 24 anos depois, a gente continua com as mesmas indagações, né? E quando eu coloquei numa das minhas pautas da minha campanha, que é essa questão da transparência e da ética, e principalmente trazer de novo a credibilidade para a Câmara, passa por isso. Passa por isso. Sem dúvida. Tem que ter uma reflexão. E olha que eu nem falei sobre a questão de assessores, que é um outro absurdo, na minha concepção, é um outro absurdo. Tem muito vereador aí gravando vídeos, falando que vai reduzir o número de assessores, mas, efetivamente, eu espero que todos esses que estão gravando esses vídeos cumpram o que estão falando, se forem eleitos. Eu também falei que vou reduzir. Se a Câmara não reduzir, num processo geral, eu vou reduzir os meus assessores. Agora, só que é muito ruim a gente ter que fazer um exemplo nosso por conta que, para mostrar que pode ser diferente. Isso tinha que ser de todos, tinha que ser uma indignação de todos. Né? Então, assim, é por isso que eu queria tocar nesse assunto exatamente a hora que você está colocando essa pauta aqui. E eu gostaria que a gente entrasse agora, né, já que você explicou como que você viu, qual foi o seu olhar em relação à Câmara, que você primeiro tentou perceber como que os vereadores, como era cada um, né, na sua essência, como eles lidavam com as coisas. Eu acho que você, como sempre, teve uma percepção muito boa de cada um. E eu queria ver com você agora a questão de um projeto que você liderou, que você colocou, e que na época eu me lembro, né, já falei isso com você em off, mas eu me lembro que foi um projeto muito repercutido aqui na nossa cidade, que foi o projeto da Empresa Cidadã. Eu gostaria que você colocasse o que foi esse projeto e se hoje ele é um projeto que cabe estar ainda na pauta, e o que você entendeu, o que aconteceu e qual a notícia que você tem hoje do que virou sobre isso aí. Então, na verdade, nós fizemos o projeto do selo da Empresa Cidadã. Hoje ele já não está mais dentro da Câmara, né? Quem hoje faz todo o trabalho desse momento, que é muito significativo, é o CDL. Hoje passou já não mais na Câmara, tivemos ali por na época do meu mandato, e depois a CDL deu continuidade a esse projeto, e ele existe, né? A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, que fazem e encaminham esse projeto e desenvolvem esse projeto, continua. Esse projeto não morreu, ele continua, porque ele é de um alcance social muito grande, de muita importância. É um projeto de relevância, e por ser tão relevante, ele permaneceu, né? Um projeto que nasce no momento, que na verdade, na época, a Ruth Cardoso, ela era presidente daquele movimento solidário, me esqueço agora, solidário. Ela primeira-dama, né? A primeira-dama na época, ela até vejo aqui para eu poder passar para você. Ela era responsável pelo movimento que se chamava... chamava Movimento de uma entidade solidária. E aí esse movimento nasce a partir dela. Na verdade, eu vou até ver se eu coloquei aqui para eu te passar. Ele nasceu da inspiração de um programa da Associação de Concessionária da Volkswagen, onde a Ruth Cardoso esteve presente. Nessa época, ela é presidente da Comunidade Solidária.
tá? Da comunidade solidária. E aí ela pedia a importância da participação do apoio da iniciativa privada nas causas sociais junto com as ONGs. E foi aí que partiu, que não era uma questão inerente só ao poder público, mas inerente também às empresas, né? Inerente, sim, às comunidades, né? Que as comunidades participassem, né? Através das ONGs, e aí também da questão da empresa cidadã, era a questão das empresas terem responsabilidade social. Então, nasce a partir daí. E aí nasce esse projeto, a partir daí, e nós instituímos aqui. E na época, como vereadora, nós trouxemos em Uberlândia, ele chama, né, Oded Gragel, ou Gragel, que era do Instituto Etos, e que tinha essa participação efetiva muito grande, no sentido de ter a participação das empresas, né? E trouxemos, então, aqui em Uberlândia, quando fizemos esse Empresa Cidadã, desempenho das empresas, e tivemos, nessa época, visitando todas as escolas municipais de Uberlândia, com a ajuda da irmã Ilar Garotti, que era, na época, secretária da Educação, e que nos permitiu e liberou, então, a nossa visita a todas as escolas municipais. E, nesse tempo, fizemos visita a todas as escolas municipais e também no setor rural das escolas estivemos e lançamos esse desafio para que as empresas cidadãs, as empresas que tivessem responsabilidade social, tivessem um selo Empresa Cidadã. E hoje ainda é possível ver esse selo Empresa Cidadã em várias empresas que participaram e que tiveram o seu selo homologado, porque elas exerciam esse desempenho de empresa esse papel dentro da questão da educação, dentro da questão de saúde, dentro da questão de meio ambiente e também das questões comunitárias. E foi muito rico, muito participativo. Eu diria que mais ou menos 2.000 alunos, né, do ensino fundamental que participaram, visitei os distritos e falamos com os alunos para que eles desenhassem o selo da Empresa Cidadã e falando da importância dessas empresas, né, que desenvolve um trabalho social, que tem responsabilidade social, para que também os contribuintes, para que as pessoas também começassem a dar preferência às empresas que têm responsabilidade social. Esse era o objetivo da Empresa Cidadã, né? Aquela que desenvolve um projeto social dentro desses setores, que era do meio ambiente, que era da cultura, da educação, da saúde. Fantástico, com uma participação linda, com pessoas da Universidade Federal, que tiveram também fazendo um levantamento de todos os projetos que essas empresas fizeram, e nós como vereadora, nossos assessores, ninguém de nós participávamos dessa seleção de projetos. Mas coube a um grupo muito grande, a um grupo muito seleto, selecionado realmente, que viessem participar e pudessem eleger aqueles projetos que realmente tinham responsabilidade social. Foi fantástico. Né? Visitamos, quase 2.000 alunos participaram, foi muito bom, foi uma coisa muito, eu diria assim, de alcance social, de participação. Me impressionou realmente. Eu gostaria de dar um depoimento aqui de uma pessoa que viveu esse processo dentro da empresa que eu trabalho, né, que é o Martins. O seu selo, né, de Empresa Cidadã, tenho certeza que ele inspirou muito o senhor Alair a montar o Instituto Alair Martins, e a Lindamar, você conhece muito bem,
ela deve sim, ter tido participação junto a você na profunda, época. extremamente E competente. isso, e exatamente o Martins, esse Instituto Alair Martins, ele foi exatamente Instituto. para esses caminhos, né? Ações na educação, ações na Sim, cultura, ações do meio ambiente. E eu sim, estou querendo te dizer isso porque eu sou testemunha disso e lembro até hoje que o Martins tinha muito orgulho de imprimir esse selo que nas bom. comunicações, né? Nas Sim, comunicações sem dúvida. internas, Sim, externas. Então, assim, sim, são iniciativas dessa forma, Fátima, sim. que você falou até que foi para um legado aí para o CDL e tudo mais, mas Sim, que, hoje sim. mas que era uma coisa que nós deveríamos estar mais ativamente, né, no poder público, estar mais efetivamente fazendo da mesma forma quando você idealizou. Sim, Né? E sim. aí entra, Fátima, mais uma crítica à nossa classe política. E eu sei que você também deve ter percebido isso. Que às vezes um projeto é feito, às vezes um projeto é colocado de uma forma sensacional, como você idealizou, e o legado que deveria ficar, parece que vereadores que depois entraram, né, deu uma pequena, quis fazer alguns ajustes no seu projeto, e acredito eu que isso impactou na ideia principal que você tinha. Mas, Sim. quem sabe, né, estamos aí a, a proximamente de uma nova legislatura, né? Quem sabe Sim, a gente sem dúvida. consiga resgatar a essência desse projeto, resgatar Sim. esse envolvimento que as empresas tiveram. Você mesmo colocou para mim que você via muito o selo nos caminhões da Coca-Cola, né? Sim, sim. Eles existem ainda, né? Às vezes, É, passando na rua, quando eu vejo, me dá uma sensação, uma alegria muito grande de saber sim, que a gente é, contribuiu, né? contribuiu, né, com Isso. essa questão, né, dessa participação das empresas. E o que era importante, interessante também, é que era um chamado. Eu acho que Uhum. era assim, foi um chamado, foi um momento de reconhecimento das empresas que já desenvolviam algum trabalho, E, né? E que, na verdade, precisariam ser reconhecidas no sentido de que elas participam, elas contribuem para o bem comum, né? De e, alguma e, forma. e olha que Sim, interessante. 24 anos depois, volta a falar. Nós colocamos aquele questionamento anterior, e 24 anos depois, o que você fazia, como esse selo da empresa cidadã, é hoje também chamado de nova política, que é essa questão sim, da participação de parcerias público-privadas para o bem sim, comum. E sim, que sem dúvida. hoje, hoje é considerado novo, Fátima. O que eu estou Sim, querendo mostrar é o tanto de coisas, né, que você já teve iniciativas lá atrás e que hoje ainda é considerado novo. Ou seja, sim, infelizmente, ainda não foi, não virou normal, né, não virou velho, ainda é novo. sim, E sim, essas sim, parcerias, porque que eu acredito também, Fátima, e é por isso que eu estou entrando na política, o que eu acredito também é que o Estado ele não tem que ficar sempre colocando o dinheiro ou a verba dele, mesmo porque ele hoje não tem dinheiro. Né? Ele tem muitas coisas, habitação, saúde, educação, mas coisas desse sentido, dessas parcerias, não só sobre a questão dessas parcerias para a educação, para a cultura, mas também, no nosso caso, de ONGs, de sim, sem dúvida. entidades sociais. Essas Sim, sim, parcerias público-privadas são muito importantes. E hoje, são. infelizmente, os políticos continuam nesse raciocínio que ele tem que fazer algo para buscar a verba pública para, entre aspas, depois se beneficiar disso no futuro, para uma futura reeleição, para uma Sim, futura candidatura. Então, assim, sim, também faz parte desse meu pensamento mudar um pouco isso. Por sim, isso sem que dúvida. nós falamos de coisas suas,
de 24 anos atrás e que são colocadas hoje como novas, sendo que você já colocou isso há muito tempo atrás, mas parece que, infelizmente, não sei por quê, essa classe política não deu continuidade, ou porque hoje era para a gente estar olhando como isso, esse legado que você deixou tinha que estar hoje maior, né? Tinha que ter, Sim. tinha que ter crescido, tinha que ter expandido, né? Mas na verdade, mas na verdade, diante de algumas dificuldades que às vezes é inerente à questão até pública de desenvolvimento do próprio projeto, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia deu continuidade a este projeto de forma extremamente eficaz, eficiente, sabe? CDL, e isso contribuiu para que continuasse. Ele permanece, não é um projeto que morreu, não é um projeto que ficou, que foi só naquele tempo. Ele continuou e a sua eficiência e a sua eficácia continua, né? A participação das pessoas continua. Então, o CDL deu essa continuidade que foi de suma importância para a questão das empresas, porque faz parte da CDL, né? Empresas, comércio, tudo isso. Então, foi extremamente significativo. Graças a Deus, o projeto não morreu. O projeto continua. O que eu estou querendo dizer é que faz parte, uma das coisas que o poder público, não só o legislativo quanto o executivo, eles não deveriam somente pensar que para fazer alguma coisa precisa ter verba. Eles deveriam pensar como agentes facilitadores para que as coisas, que as parcerias acontecessem. E muitas vezes essa politicagem, que não é política, a politicagem, ela fica muito em torno. Não, tem que ser verba pública para atender à necessidade do povo. Só que é isso que a política tem que mudar. A gente tem que entender que a necessidade do povo pode ser suprida com pessoas, com parcerias privadas que possam contribuir para isso. Porque se a gente depender do Estado para tudo, aí a gente vai continuar como estamos. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. E é por isso que hoje as ONGs vêm com uma força muito grande para fazer o papel que o Estado não faz, que o governo que não dá conta, com toda certeza eu diria assim, às vezes não faz, ou às vezes não dá conta de suprir com a eficiência necessária, né, para o atendimento a um público que necessita do seu provimento. Então, na verdade, nós sabemos que não só o poder público, como as empresas, como o poder, as empresas, todo o poder privado, a sociedade em geral, ela é responsável pelo bem comum, né? Nós somos responsáveis, né? Então, eu acredito, por exemplo, eu vi você com a ONG Eliana. da Ação Moradia, com a Eliana e o Oswaldo, de uma competência incrível, né, de uma capacidade enorme de atuação, de participação, de valorização do ser humano, né, de levantar uma questão que a moradia é o aspecto mais importante que a pessoa humana precisa e necessita. Dignidade, né? E eles a dignidade da pessoa humana, ela nasce e brota de um espaço que ela diz, eu sou um cidadão, uma cidadã que moro, né, que tenho o meu espaço para eu morar, para eu viver, né? A casa é algo extremamente sublime, né? E extremamente necessário, né? E eu vejo, então, uma ONG como a Ação Moradia fantástica, né? Que faz um trabalho realmente, assim, de uma competência incrível, humanitário, bonito, eficaz. E como eles, tantas outras ONGs, né? Que participam. Eu acho isso de uma importância muito grande, muito importante, é o cidadão e a cidadã que contribui efetivamente
para a melhoria de um povo. Exato. Fátima, a gente está caminhando, né? Coisa boa acaba rápido, né? Então, assim, a gente está caminhando nos últimos 10 minutos da Sim, nossa meu live. querido. Os últimos Sim. 10 minutos. E aí, eu queria que você, agora, como uma pessoa que já fez, que já cumpriu o seu papel como vereadora, que já cumpriu o seu legado, que você pudesse nos falar algumas palavras, em algumas palavras, qual conselho você daria a um vereador que está buscando essa vaga, a um candidato que está buscando essa vaga, em cima de toda a experiência que você teve, em cima de tudo que você viu durante o seu mandato, qual que seria o conselho que você daria a essas pessoas? E eu me incluo nessas pessoas. Eu sou um Então, sim. candidato que tenho buscado muito, Fátima, nessas pessoas de referência que têm o dia a dia, como você acabou de frisar aí, Eliana e Oswaldo, na questão Sim, são tantos. das entidades ONGs. sociais, o Sim. Jack, lá com o Sim, trabalho que ele faz fantástico. com as pessoas de rua. Trabalho E muito sério. no meu caso em específico, eu já coloquei aqui várias vezes, que é a questão dos deficientes, e aonde eu tenho buscado informações, buscado a entender esse contexto junto a várias pessoas, junto às associações de pessoas com deficiência, junto ao COMPOD, que é o Conselho Municipal de Deficientes, e eu tenho buscado informações para que eu possa entender esse cenário daquelas causas que eu acredito. Então, assim, gostaria que você desse um conselho, não só para mim, mas para todos esses candidatos, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam buscar para que eles, caso eleitos, fossem ter um mandato que nós colocamos aqui agora há pouco, né? Ser um mandato para o bem comum. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que é meio difícil dar um conselho, né? Repassar a sua experiência é um tanto complexo. É algo que é inerente. Eu vejo, Severton, talvez eu posso correr o risco de me colocar de forma assim, quando entrei sem nenhuma pretensão, você me entende? Pretensão de ser vereadora, sem nenhuma pretensão de ser melhor, né? Entro ali, vejo pessoas, a maioria já tinham exercido a função, nós éramos 9 novatos, né? Passando por essa experiência, fui combativa, fui assertiva, foi um momento significativo na minha vida como mulher, como esposa, como mãe, como uma pessoa que não tinha nenhuma vivência política participativa, vou dizer assim, participativa, né, com cargo eletivo, fazendo parte de algum partido, não tive isso, né? E entrei, sim, puf, e estou indo, né? E fui combativa. Talvez se fosse mais nova eu teria participado mais vezes, com certeza, né? Terminei meu mandato com 54 anos, parece que entrei com 50, saí com 54 anos, mas talvez até tivesse coragem de participar novamente, mas é algo que ali deixei minha contribuição, cometi meus erros, claro, como pessoa, né, querendo acertar sempre, mas também tendo minhas deficiências normais, né, como pessoa e como também vereadora, claro, mas naquele intuito sempre de acertar, né? E vejo assim, Severton, na verdade, você tem um ideal muito grande e você tem um rumo, tá certo? Você tem um rumo para você que é extremamente significativo, que são
aquelas pessoas que têm, de alguma forma, alguma deficiência, quer física, quer visual, quer auditiva, né? E eu tive a grande experiência de, como professora, lecionar para classes especiais, e ali eu tinha alunas e alunos que eram surdo-mudos, e aquilo me inquietava muito, e ali tinha também jovens, portadores, às vezes, de alguma deficiência mental, mas aquelas meninas, aqueles meninos que eram surdo-mudos, eram extremamente inteligentes, extremamente competentes, né? Eu fiz o curso normal, e quando eu fiz o meu curso normal, a melhor aluna da nossa sala chama-se Luzia, extremamente competente. Ela escrevia em braille e ela foi a oradora da nossa turma, de uma competência incrível. Então eu percebia que as pessoas que tinham alguma deficiência, ela vinha como um poder de superação extremamente grande. Eu vejo isso, a mão de Deus sobre a pessoa, sabe? Dando a ele, dando a elas, aqueles portadores, não diria portadores, a essas pessoas com alguma deficiência, uma capacidade singular, incrível, que brota da alma, sabe? E que lutam por aquilo que eles buscam, e lutam por aquelas causas. Então eu vejo você como este homem que tem essa capacidade em cima da sua deficiência que você tem, essa capacidade de superação. E você fala da superação dos seus limites, isso é fantástico. Então você tem um elemento fundamental na sua vida, que é o exercício de ultrapassar os seus limites. Isso vem da alma. E só quem tem alma, quem tem a capacidade de perceber o seu entorno e perceber as necessidades das pessoas, é capaz de ter competência. E eu sei que você tem capacidade para isso. Você é um homem que nos dignifica, com as suas dificuldades, a sua superação. Então, aquele que é capaz de superar os seus limites, é capaz de ajudar a outros que têm os mesmos limites a superar as suas dificuldades. Me encantava a presença, muitas vezes, quando nós tínhamos audiências públicas ou mesmo participação de pessoas portadoras de deficiência visual ou surdo-mudos, me encantava e mexia muito comigo, mas também diante dos meus limites me sentia totalmente incapaz, né, de certa forma, de contribuir o tanto que era necessário. Por isso eu acredito na sua candidatura como alguém que vive essa deficiência e que pode exercer o mandato com inteligência e competência, sabe? Então, eu gostaria de dizer às pessoas que estão nos ouvindo que votassem em você, votassem no Severton, um portador de uma deficiência que é capaz de superar, que é casado com uma pessoa inteligente, linda, que tem 2 filhos lindos, que são colaboradores da sua vida, da sua história, né? E você é capaz de deixar na história da legislatura de Uberlândia um marcador, tá? De alguém que é portador de uma deficiência e que se faz ouvir, e que se faz presente, e que luta pelos seus direitos, que luta pelos direitos daqueles que são portadores de deficiência. E você me mandou aqui o censo de 2010, e me impressionou. Eu só vou colocar aqui 24%, me impressionou. É um número muito grande de portadores de pessoas com deficiência. Então, meu querido, o seu campo é muito amplo e muito grande. Amém. Pois não. São 25 segundos. Eu gostaria de te agradecer por essa participação. Foi muito rico, foi muito bom. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus te... Então, eu quero te dar um conselho. 10 segundos. Eu quero te dar um conselho. Siga a intuição do seu coração. A intuição do seu coração. Aquilo que brotar